Tenho a grata satisfação de poder saudá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estou feliz pela oportunidade de voltar a esta cidade, a esta igreja, e poder cooperar com este trabalho tão lindo, de tão grandes proporções. Parabenizo o pastor da igreja, o pastor Miranda, a irmã Núbia, pela influência espiritual que exercem sobre estas irmãs, sobre esta igreja, e por que não dizer, em todos os recantos do nosso estado, somos beneficiados com as coisas boas que Deus tem feito neste lugar. Quero agradecer à irmã Aparecida pela sua receptividade, além do convite que foi feito. A senhora deu uma demonstração extraordinária de hospitalidade. Minha esposa, que estava tão admirado, e ela dizia: imite, faça do mesmo jeito. E nós queremos copiar essa forma tão hospitaleira de recepcionar os seus convidados. Muito obrigado. De maneira que agradeço a todas as irmãs que estiveram orando por nós durante este período de preparação para a realização desta festa. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, de cada obreiro aqui presente. Quero louvar a Deus pela vida deste casal que veio lá do Goiás, a nossa irmã Eliane e o seu esposo, o irmão Leandro. Deus abençoe a vida deles, que tem demonstrado graça de Deus, enquanto servem ao Senhor com louvor, com a disposição de oferecerem o melhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Amós. E enquanto você abre, eu quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, pastor Miranda, porque hoje é nosso aniversário de casamento. Nós estamos completando 20 anos de namoro e 19 anos de casados. Então eu estou aqui hoje pela graça de Deus e pela graça dela também, porque essa é uma data importante e ela está ao meu lado, não apenas deste compromisso, mas destes 19 anos, em todos os momentos importantes ou difíceis da nossa vida e do nosso ministério. E eu não tenho todo dia a oportunidade de dizer diante de uma multidão desse tamanho que eu amo você. Jesus te abençoe cada vez mais. Dá para dar um glória aí, meu irmão, minha irmã? Amém, glória a Deus. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. Confesso que este é um tema que me fez tremer desde o dia que o ouvi. E tenho certeza que da mesma forma que o Senhor falou comigo, falará com você também. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha um prumo onde? Na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém. Amém.
e porei um prumo no meio do meu povo. O que é um prumo? Na linda apresentação de entrada desta festa, destes 75 anos, jubileu de diamante, uma das nossas irmãs disse: o prumo é a ferramenta dos construtores. Prumo é ferramenta dos construtores. Deus disse através de Amós: eu porei um prumo. A ferramenta dos construtores está nas minhas mãos, e eu porei no meio do meu povo. Amós significa aquele que carrega o fardo. Ele exercia um ministério profético. E não existia pompa, mídia, reconhecimento para esse ministério nestes dias. Era de fato um fardo a ser carregado. Ele vive num contexto diferenciado da história de Israel, mais precisamente do Reino do Norte. Ele foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias, no reino de Judá. E foi contemporâneo de Jonas, que provavelmente profetizou um pouco antes dele. E de Oséias, que profetizou alguns poucos anos depois. É possível afirmar que profetizar à sombra da palavra profética de Jonas tornou ainda mais difícil a sua tarefa, visto que governava sobre Israel, reino do norte, Jeroboão II. E está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 14. E quando Jeroboão, filho de Jeoás, reinou em Israel, ele reinou cerca de 41 anos. Quantos anos ele reinou? 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele cometeu os mesmos pecados do outro Jeroboão, o filho de Nebate, que estabeleceu um culto fundamentado nos seus ciúmes, com medo do povo retornar a Jerusalém, ao reinado de Judá. Estabeleceu ídolos em Betel, que ganhou maior proeminência, e então Jeroboão II andou nos mesmos caminhos de idolatria. Mas no capítulo 14, versículo 25 do segundo livro dos Reis está escrito: também este, quem? Jeroboão II, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer.
No versículo 26 está escrito: viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Deus viu a miséria do seu povo nos primeiros dias do governo de Jeroboão II. E ele mandou Jonas para dizer que estava mudando esse quadro. Você não entendeu essa palavra? Deus estava dizendo através de Jonas que mudaria o quadro. Quando Deus viu a miséria do seu povo e que não tinha quem os ajudasse, Ele disse: eu vou ajudar. Eu vou restabelecer os limites que existiam ainda do reinado de Salomão. Eu vou restaurar um tempo de prosperidade. Foi exatamente essa a mensagem que veio através de Jonas. E quem não se alegra com a mensagem de prosperidade? Quem não se alegra em ouvir que Deus está restaurando limites? Quem não se alegra em saber que Deus está mudando a sorte do seu povo? Está enviando prosperidade em um contexto de calamidade, de fome, de miséria, que não tinha quem ajudasse. Deus é poderoso para fazer isso. Vou repetir: Deus é poderoso para fazer isso. A questão é como você administra esse novo tempo. Eles estavam em fome e em miséria, não tinha quem ajudasse. Aí Deus manda Jonas para dizer: vai ser diferente. Vai vir recurso, vai vir prosperidade, limites vão se expandir. Foi um tempo de prosperidade sem precedentes para os dois reinos, para Judá ao sul e para Israel ao norte. Mas acontece que com essa prosperidade, esse povo deveria voltar-se para Deus. Aconteceu o oposto. Eles se voltaram contra Deus. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque eles não fizeram isso abertamente. Os cultos estavam lotados. As festas eram tremendas. Alguns comentaristas afirmam que eles estavam oferecendo mais sacrifícios do que a lei exigia. Aí você pensa assim: então tudo bem, eles estavam agradecendo pela prosperidade, fazendo grandes festas. Do raio-x humano parece bem. Agora pergunta para quem está ao seu lado: como é que Deus está vendo as coisas? Como é que Deus está vendo as coisas? Será que só encher uma festa é suficiente? Será que só levantar uma grande oferta é suficiente? Da raçura da Arafaz. Esse povo era próspero, mas era desviado.
Era melhor ser pobre e ser crente do que ser rico e ser desviado. Mas eles nem conseguiam ser crentes quando eram pobres, porque andavam nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e nem conseguiam ser crentes depois da prosperidade, porque continuavam nos seus pecados. É para esse povo que Deus está dizendo: eu vou colocar um prumo no meio de vocês. Porque, em primeiro lugar, o prumo revela onde está o problema. Diga comigo: o prumo revela onde está o problema. Você não é especialista em construção. Olha para uma parede e ela está bem acabada, pintada, e você diz: está reta. Mas chega o construtor, ele traz o prumo e ele põe o prumo na parede. A tinta não esconde, o reboco mal feito não consegue esconder, porque diante do prumo o que está torto se revela. O prumo é um símbolo da palavra de Deus. Pode passar do padrão de muita gente, mas quando chega na palavra, não passa do padrão. É porque a parede está torta. Uma das expressões utilizadas, eu quero que você acompanhe nas Escrituras. Profeta Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Versículo 3 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Essa expressão é repetida para todas as outras nações que aparecem neste capítulo. Aparece para Damasco, para os sírios. Aparece em seguida para os edomitas. Aparece para os filisteus. Aparece para os habitantes de Tiro. Aparece para, outra vez, os habitantes de Edom e para os moabitas. E Deus está dizendo: por 3 transgressões e por 4. Aí você pensa: o que é que significa essa expressão repetida tantas vezes para as nações vizinhas de Israel? E depois vai ser repetido para Israel e para Judá. O que é que isso quer dizer? Essa expressão significa: por seus pecados costumeiros. Ou seja, vocês pecaram 3 vezes, vocês pecaram 4 vezes,
Vocês insistiram numa prática pecaminosa, de tal forma que vocês transformaram o caráter de vocês em um caráter pecaminoso. E Deus está dizendo: eu vi isso. Eu vi a crueldade, eu vi o oportunismo, eu vi a violência, eu vi a deslealdade de todas as nações em redor do meu povo. Mas eu não olho só para o que acontece no quintal do vizinho. Eu não observo só o que acontece entre os inimigos do meu povo. Porque tem gente que é assim, tem uma facilidade enorme para ver o que acontece na casa dos outros, o que acontece na família dos outros, o que acontece com os filhos dos outros. Mas Deus está dizendo assim: eu sei o que acontece com as nações, mas eu também sei o que acontece no meio do meu povo. Isso aqui é prumo de Deus mostrando onde está o problema. O problema é que eles tiveram a capacidade de transformar transgressões em desvio de caráter. Em segundo lugar, o problema é que eles se tornaram iguais aos outros. Enquanto alguém estiver olhando para você e estiver te achando diferente do mundo, pode glorificar a Deus por isso. Pode glorificar a Deus. Se acha a tua linguagem diferente, essa pessoa não tem uma linguagem podre como a das outras, é porque você não é igual. Até os olhos, o olhar é diferente, é porque você não é igual. Os compromissos cumpridos diferente, é porque você não é igual. Enquanto estiverem achando você diferente, o prumo não está te reprovando. Mas quando acharem você igual aos outros, você está fora de prumo. Do mundo Jesus já te tirou. Você não tem que ser parecido com o mundo. Você não tem que pensar como o mundo. Você não tem que se comportar como o mundo. Algumas pessoas não conseguem entender o que significa mundanismo dentro de uma igreja. Mas quando você olha à luz das Escrituras, o que é mundanismo numa igreja, ou mundanismo na vida de um crente, você entende à luz da Bíblia que mundanismo é todo comportamento contrário a Deus e a sua palavra. Inveja é mundanismo, ciúme é mundanismo, mentira é mundanismo, disputa é mundanismo, vaidade é mundanismo. E tem gente se vestindo muito bem, tem gente se vestindo de forma muito composta. Parabéns por não demonstrar sensualidade em suas vestes. Tem gente se vestindo de forma simples, ordeira, que ao olhar de longe dá para dizer: tem tudo de uma crente, mas a língua não tem nada de crente, a mente não tem nada de crente, o comportamento não tem nada de crente. É manipulador, é malicioso, não tem testemunho de ninguém. Aleluia. O caldo aqui é grosso hoje, meu irmão. Hoje não tem papinha não, foram vocês que escolheram esse tema. E é alimento sólido para transformar a sua vida.
Dá para você adorar ao Senhor com isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode ser igual à Síria. Você não pode ser igual à Filístia. Você não é filisteu. Você não pode ser igual a Moabita, a Amonita. Você não pode ser igual a Edomita. Não. Você não pode ter um coração doente, cheio de violência, vingativo. Não dá para você ser igual a eles. Como nós gostamos do Salmo 23. Até hoje eu não conheço um crente que diga: eu não gosto do Salmo 23. E quando chega naquele versículo 5, ou no verso 5 que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Na presença de quem? Pergunta para quem está do seu lado: você tem estrutura para sentar numa mesa preparada por Deus na frente de inimigos? Tem gente que não consegue nem entrar na igreja quando vê uma pessoa que não gosta. Tem gente que muda de caminho quando vê uma pessoa que não gosta. Tem gente que se faz de doido, como se não conhecesse, porque não gosta. Aí está querendo mesa da presença dos inimigos. Só tem mesa na presença dos inimigos quem tem coração sarado. Aí o cálice transborda e tem azeite sobre a tua cabeça. Você não pode ser igual às nações que não conhecem a Deus, porque privilégio implica responsabilidade. Capítulo 3 de Amós, versículo 1 diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra você, os de Israel. Eu estou falando contra a geração que fiz subir da terra do Egito. Versículo 2 diz: todas as famílias da terra a vós somente conheci. Então você não é igual aos outros. A vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Você foi tirado do Egito, você foi tirado do mundo. Deus mostrou o poder dele para você. Então você não pode ser igual. A ética do reino de Deus é superior à ética de qualquer nação desse mundo. Na verdade, o que Amós está falando neste livro, a ética moral em relação aos pobres, aos necessitados, aos hipossuficientes da linguagem jurídica. Essa ética é registrada 400 anos antes dos grandes filósofos gregos. Porque a moral de Deus está acima de toda a moral desse mundo. Aleluia. 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 Eu tenho certeza que Deus já está mostrando qual é o problema para você. O problema é que você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma.
O problema é que você não está valorizando o que Deus fez por você. O problema é que você se afastou da palavra. O problema é que você se tornou igual aos outros. O problema é que o mundo entrou na sua vida. Você passou a se comportar como quem não conhece a Deus, como quem está contra Deus e não percebe, porque está se escondendo atrás de festas, de eventos, de roupas, de costumes e até de textos bíblicos. Mas em segundo lugar, diga comigo, o prumo aponta que Deus vai fazer alguma coisa. Só usa prumo quem quer corrigir as coisas. Só usa prumo quem não aceita a parede torta. Só usa prumo quem está disposto a tratar o que precisa ser tratado. E o Deus da Bíblia não se restringe, não se resume a expor o problema. Ele trata, ele trata, ele trata, ele trata, ele trata. E nessa tarde tem tratamento de Deus aqui. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Deus diz através de Amós capítulo 7, versículo 9: os altares, os altos de Isaac serão destruídos. Por que Deus está falando de Isaac? É uma ironia. Isaac é uma demonstração de fidelidade, mas eles se consideravam a geração de Isaac e não imitavam o comportamento dos seus patriarcas. Eles eram capazes de dizer: somos a geração do Pentecostes, somos a geração do movimento pentecostal. Nossos pais foram homens de Deus que incendiaram o nosso país com evangelho, com palavra, com fogo, mas não imitavam os seus patriarcas. Há um problema quando honramos demais a memória daqueles que passaram e não somos capazes de imitar os seus comportamentos. Há um problema quando fazemos um museu da história daqueles que fizeram a diferença e não conseguimos fazer mais a diferença. Há um problema quando exaltamos o testemunho dos que oravam e não oramos, quando falamos do testemunho dos que amavam a Bíblia e nós não amamos. Deus não está interessado em grandes memoriais. Deus está interessado em que façamos a diferença. Eram 200 anos de uma tradição errada. A idolatria para os bezerros construídos por Jeroboão I. E Deus estava dizendo: eu vou tirar isso. Tem comportamentos que estão enraizados, que são repetidos. Os filhos repetem os pecados de seus pais. Gerações vão aprendendo e ensinando a outras. Mas o fato de se repetir durante 200 anos não significa dizer que tenha a aprovação de Deus. E nem significa dizer que Deus não vai fazer nada. Eu não sei quantas gerações têm ensinado comportamentos errados em matéria de fé, de vida cristã a você. Mas se está errado, se o prumo Deus, a palavra está mostrando que isso não está certo, prepara-te, ó parede branqueada, porque não vai ficar pedra sobre pedra. O Senhor derruba.
Não, pastor, é porque vovó é dessa igreja. Vovó orou muito tempo aqui. É porque o senhor não sabe a minha história. O senhor está falando as coisas aí. O senhor não sabe quantas gerações da minha família faz coisas boas desta igreja. Não importa se estas gerações fizeram a diferença e você não está fazendo. Para você não vale muita coisa. Vale para eles, receberão galardão. Mas se você está pecando contra Deus, Ele não tem compromisso com sua história. Ele não tem compromisso com teu berço. Ele tem compromisso com seu prumo, com a palavra. Ei, tinha escola de profeta naqueles dias. Tinha profeta profissional, treinado, que sabia cantar, que sabia ler as escrituras, interpretar corretamente textos da lei. Mas quando Deus quis usar um profeta para quebrar tudo lá em Samaria, para quebrar tudo no reino do norte, Ele não perguntou qual era a nota dos estudantes da escola de profetas. Ele foi lá entre aqueles que cuidavam de ovelhas, entre os que cuidavam de animais, e disse: vai ser esse, vai ser Amós. Aleluia, aleluia. Quando você transforma a prosperidade em maldição, porque quem enviou essa prosperidade sobre Israel foi Deus. Foi Deus que teve pena deles e disse: esse povo não tem quem ajude eles. E eles transformaram a bênção em maldição. Quando você faz isso, se prepare, porque vai vir destruição. É difícil dar glória com isso, né, meu irmão? É difícil. É difícil. Disse assim em Amós 3:10: eles não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Eles estão entesourando nos palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá, cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Sim, Deus está anunciando que vai destruir o que eles transformaram em maldição. Se você se apegar mais ao que Deus te deu do que a quem Ele é, se prepare para perder o que recebeu. Porque para Deus, mais importante do que te dar coisas é te fazer gente, é te fazer santo. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, tem gente que tem tanta disposição, quando não tem nada, vai para o ciclo de oração, atravessando a cidade todinha, é um calor terrível, criminalidade não atemoriza. Eu vou chegar primeiro do que a irmã Aparecida hoje. E chega, aí a porta se abre, Deus abençoa. Aquela santa de Deus vê a prosperidade dentro de casa e consegue um carrinho abençoado. Aí chega o dia do ciclo de oração e ela está dizendo: o carro está sujo hoje, não dá para ir não. Se é para levar muita gente, o carro é novo, não dá para dar carona a todo mundo não. Então, se é assim, é melhor nem pisar lá. Tu está transformando bênção em maldição. Se prepara para perder o que Deus te deu, porque para Deus mais importante do que você desfilar de carro é você andar com Ele. É Deus derrubando a parede.
capítulo 4 do livro do profeta Amós. Ele diz essa palavra: vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, que quebrantam os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cana e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Pastor, quero entender essa palavra. Por que é que Deus está falando isso com as mulheres de grande prosperidade da nação? Porque elas se tornaram prepotentes, porque passaram a andar com soberba no coração. Você não tem o direito de humilhar ninguém. Você não tem direito de humilhar ninguém. Cuidado da forma como você trata um garçom quando você vai num restaurante. Tem gente que quando chega no restaurante faz questão de humilhar garçom, achando que isso é ser chique, achando que dizer desaforos porque ele colocou do lado errado, porque derramou alguma coisa. Chique, cuidado para você não se transformar em vaca de Bazã, soberba, prepotente, que xinga a empregada doméstica, que fala asperamente contra quem lava a tua roupa. Você não sabe tratar ninguém direito só porque está pagando o teu dinheiro. Não te coloca num patamar de superioridade a ninguém. Isso vale até para a obra, minha irmã. Tem gente que basta subir um pouquinho, basta ser chamada de coordenadora, basta ser chamada de diretora, basta ser chamada por uma função maior, que acha que pode dar grito, acha que pode escantear. Deus não te deu essa autoridade. Ou você é ovelha ou é vaca de Bazã. Nessa tarde tem ovelha de Deus aqui, tem ovelha de Deus aqui, tem gente se alegrando, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque o Deus de Amós é o mesmo. Deixa eu te dar um minuto para você adorar a Deus, para você glorificar a Deus, porque tem tratamento do céu aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Cuidado como você trata o pobre. Cuidado como você trata o necessitado. Cuidado como você trata aquela pessoa doente que você cuida dentro de casa. Cuidado como você trata seu marido, que não tem mais a força que tinha no princípio da vida conjugal. Cuidado como você trata os filhos. Cuidado como você trata obreiros da obra de Deus. Cuidado como você trata os pequeninos, porque grande aqui só é Deus. Deus é o adversário dos prepotentes. Está escrito: Deus resiste aos soberbos,
Ele luta contra o soberbo, Ele se levanta contra o soberbo, Ele humilha o soberbo. Agora se prepare para receber essa palavra. Ele dá graça ao humilde, Ele dá graça ao humilde. Quando Deus está derrubando a parede fora de prumo, Ele quebra os altares, Ele rompe as tradições. Se são pecaminosas, elas não podem continuar. Ele destrói, sim, Ele destrói o patrimônio que ocupou o lugar dele. Ele se torna o adversário dos prepotentes. E ele expõe a falsa religiosidade. É ele quebrando a parede. Capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi. Venham a Gilgal e multipliquem as transgressões. Tragam os sacrifícios de vocês toda manhã, de 3 em 3 dias os dízimos. Ofereçam os sacrifícios de louvores do que é levedado. Apregoai sacrifícios secundários, voluntários. Publicai. Olha só a expressão de Amós: publicai-os. Parece que ele está dizendo assim: bota no Insta, bota no Face, publica, sai dizendo o que você faz. Aleluia. E nesse mesmo capítulo Deus diz assim: vocês estão fazendo tudo isso e não entenderam. Não entenderam que quando eu mandei a fome foi para despertar vocês. Não entenderam. Aleluia. Aleluia. Quando eu feri vocês foi para que vocês entendessem. Até fogo eu mandei dos céus e vocês não entenderam. Mas prepara-te, ó Israel, porque eu vou fazer isso. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque é Ele o que forma os montes. Vocês já viram montes altos? Aquelas pessoas eram capazes de adorar os montes e adorar nos montes. Aí Deus diz assim: fui eu quem criei os montes, sou eu quem cria o vento. Eu declaro ao homem o seu pensamento. Quem faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Quem está fazendo isso aqui é o grande, é o grande. Fica descoberto. Chega um tempo em que não funciona mais. Chega o tempo em que só pular num evento não funciona mais. Chega o tempo em que só falar língua estranha não funciona mais. Chega o tempo em que só demonstrar nas redes sociais não funciona mais. A única saída é buscar a Deus. Amós 5:4: buscai-me e vivei. Coração endurecido não consegue entender os sinais, mas Deus está dando uma oportunidade. Se você não mudar, a parede vai ser quebrada.
prumo está posto, está revelando que está errado. Você está vendo pela palavra que está errado. Agora Deus está dizendo: não vai ficar do jeito que está. Eu não vou deixar desse jeito. Eu vou tirar coisas. Eu vou me levantar contra a gente. Eu vou espalhar outros. Eu vou mandar fogo. Eu vou me encontrar com vocês. Vai haver juízo. Não vai ser bom para vocês. Vocês vão sofrer, mas a parede não vai ficar torta. Não vai. Não vai ficar torta, porque eu estou colocando o prumo. Meu irmão, com muito temor e tremor, eu te peço, levante assim a sua mão para o céu. Feche os seus olhos e diga comigo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Adore ao Senhor. Vamos deixar nessa tarde o Senhor quebrar toda a parede torta. Deixa o Senhor quebrar do seu coração toda a parede torta. Deixa Ele bater com a marreta. Deixa Ele quebrar, deixa Ele quebrar, deixa Ele quebrar, deixa Ele quebrar, deixa Ele quebrar. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque é teu Pai, porque te ama, porque você é construção dEle. Amós disse: Ele está em cima do muro. Significa dizer, Ele está presente. O favor dEle ainda estará aí. Se não houver mudança, Ele sai, Ele tira. Aleluia. Deus manda Amós pregar em Betel, o centro do culto idólatra. Foi um pregador sem convite. Quando ele chega lá para anunciar tudo isso aqui, o sacerdote diz: eu já te entreguei para o rei, vai embora daqui. Mas Amós diz: nem vai permanecer Jeroboão, e nem você. Porque quando o prumo de Deus passa na parede que está torta, Ele mexe com tudo. Com tudo. Da liderança aos liderados. E o peso é maior sobre quem ensina. É maior. Deus disse através de Amós: a casa de Jeroboão não prevalece, nem de Amazias, mas a palavra permanece. A palavra permanece. Eu quero terminar dizendo por último a você que prumo é usado por quem pretende investir. Diga comigo: prumo é usado por quem quer fazer melhor. Por quem quer fazer melhor. Você está entendendo isso? Prumo revela o problema. Está torto. Está torto nas nações. Está torto em Israel. Mas Israel não pode ser igual às nações.
prumo demonstra onde é que deve ser quebrado. Toda a estrutura religiosa e política de Israel tinha que ser demolida. Onde estava sujo, onde tinha problema, a palavra entrou, a palavra mostrou, a palavra quebrou. Mas Deus diz assim: eu não quero acabar com o meu povo. Quando Ele passa o prumo, Ele não quer só derrubar a parede que está torta, Ele quer fazer melhor. Ele quer fazer melhor. Ele quer fazer melhor. Eu vou repetir isso até você entender. Ele quer fazer melhor. Ele quer fazer melhor. Ele quer fazer melhor, 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 melhor. Amós 9:13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, o que pisa as uvas e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Depois da destruição, Deus está dizendo: vai ter restauração. A vida vai voltar a essa terra. Vai ter gente plantando e vai ter gente colhendo. Vai ter festa, mas não vai ser festa superficial. Vai ser festa de verdade. Vai ser festa com a presença. Vai ser festa com favor. E Deus vai fortalecer os braços para a reconstrução. O que eu acho interessante é que Deus disse que ia destruir, mas quando Ele fez a promessa de restauração, Ele disse assim: vocês reconstruirão, vocês restaurarão. E por que isso? Porque a mão de Deus, quando veio para julgar, para quebrar a parede, ela se utilizou dos adversários de Israel, se utilizou dos ninivitas, posteriormente se utilizou dos babilônicos. Mas quando Deus decidiu abençoar o seu povo de novo, restaurar o seu povo de novo, construir a parede do prumo, Ele disse: vocês é quem vão levantar, são as mãos de vocês que vão ser fortalecidas para trabalhar. Deixa eu dar uma palavra profética nessa tarde. São vocês, mulheres do círculo de oração, que vão construir. São vocês, obreiros de Deus, que vão construir. São vocês, jovens, senhoras, senhores. É a geração do avivamento que vai reconstruir. Você está crendo nisso? Então fica de pé nesse momento. O Senhor disse: eu vou plantar o meu povo de novo. Vou plantá-los, e eles não vão sair mais. Amós começa com um prumo, revelando que está errado, embora a visão do prumo esteja no capítulo 7. Amós mostra, nesse cenário de injustiça, de direito pervertido, corrompido, de injustiça social, ele mostra o prumo sendo usado para identificar o que precisa ser derrubado. E Deus sabe o que precisa ser tratado, derrubado na sua vida, na minha vida. Mas Ele termina mostrando
O Deus que usa o prumo para fazer, Ele não usa o prumo só para desfazer, Ele usa para fazer também. Coloca um tijolo, põe o prumo, põe outro, dá no prumo, tijolo por tijolo. Dá mais trabalho construir, colocando prumo tijolo por tijolo. Mas se constrói direito, não tem perigo de derrubar. E Deus está anunciando nesse último capítulo o reinado do Messias. Amós está falando de Jesus. É Jesus quem restaura. Sim, é Jesus quem pega aquilo que foi destruído. E essa destruição aqui, ela foi promovida pelo próprio Deus. Deus destruiu o que estava fora do lugar. Agora é Jesus Cristo, o Messias, o descendente da casa de Davi, a tenda que foi restaurada. É Ele quem põe as coisas no lugar. É Ele quem dá força para reconstruir. E é Ele quem planta. Deus plantou pessoas neste lugar para frutificar no tempo certo. E eu estou crendo que depois dessa festa você vai dar testemunho de mudança, de mudança, de mudança, de mudança, porque Deus não vai perder o seu investimento. Ele está investindo. Levanta a tua mão para o céu mais uma vez. Fecha os teus olhos. Pode começar a adorar a Deus, porque o Senhor está reconstruindo agora. Recebe graça de Deus. Recebe graça de Deus. Recebe graça de Deus. Ora darafaço baranás. Regenevia siri nemelefás. Enquanto Deus usa Amós para dizer assim: eu vou restaurar a tenda de Davi, no mesmo período ele usa Isaías para dizer: eu vou fazer uma coisa nova. Vou fazer uma coisa nova. É do mesmo período, é contemporâneo. Deus está bradando de um lado, dizendo: eu vou levantar um governo, eu vou levantar um reino, eu vou restaurar o meu povo. E do outro lado ele está dizendo: vou fazer uma coisa nova, uma coisa nova. Se prepare, ele está fazendo uma coisa nova, ele está fazendo uma coisa nova. E chegou a hora de você deixar a palavra queimar do teu coração e adorar com fogo do Espírito nesta casa. Você está orando para Deus construir uma coisa nova na tua casa, e Ele está entrando hoje. Meu Deus, se prepare para ter visão do céu. O Espírito Santo tem liberdade para operar nesse lugar. Tem liberdade. Tem liberdade para te encher, para te encher, para te encher, para te encher. Deus está dizendo: eu vou plantar meu povo. É como árvore, é com raiz, é com investimento, é para frutificar. Entende o que Deus está falando com você hoje? Tem prumo para mostrar o que está errado, tem prumo para destruir o que está errado, e tem prumo para fazer coisa nova.
Algumas pessoas nessa parte vão falar em línguas estranhas pela primeira vez na sua vida. E eu não vou fazer apelo por batismo, eu faço apelo para a gente aceitar Jesus. Por batismo não, é coisa de crente. Você crê que Deus constrói coisas novas? Então vem à frente. Pastor Lira vai orar. Mas você que não é batizado com o Espírito Santo, você que nunca falou línguas estranhas, não demora não é apelo, é graça para a sua vida. Sai do teu lugar e vem à frente. Vem. Pode vir. Você nunca falou línguas estranhas. Venha. Pode vir. É o pastor Lira que vai fazer essa oração. Mas você vem. Enquanto você vem, eu preciso fazer uma oração antes do pastor Lira. Eu quero orar por você, por uma reconstrução. Eu vou orar por reconstrução. Eu terminei dizendo hoje que Deus vai usar o prumo para fazer uma coisa melhor. Deus vai usar o prumo para fazer uma coisa melhor. E eu quero orar por isso. Eu quero orar para você vencer essa barreira e falar com quem você está de mal, para você pedir perdão a quem você ofendeu, para você mudar o seu jeito de ser, de tratar as pessoas. Hoje eu estou orando com você nesse finalzinho de tarde, por essa coisa melhor que Deus vai fazer usando o prumo, usando a palavra. Então põe a mão no seu coração. Pai justo e santo, bendito sejas para sempre. Senhor dos exércitos, Tu estás usando o teu prumo nesse dia para identificar o que está errado, para quebrar o que está torto. Mas eu te peço, usa o prumo para fazer uma coisa melhor. Começa agora, reconstruindo, restaurando, enche. Que a unção comece a despedaçar o jugo. Enche. Que essa seja uma tarde de libertação espiritual. Enche. Faz uma coisa nova. Ragandai diritei lablaciri dirifesti bihai. Levanta uma geração que ora, que guerreia com as armas espirituais,
mulheres cheias de unção, homens cheios de autoridade espiritual, de poder dos céus. Levanta uma geração de jovens que ama a tua presença. Usa o teu prumo para construir, para levantar, para erguer, para fazer essa coisa nova que é melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória para o Senhor nessa hora. Dá glória para o Senhor nessa hora. Dá glória para o Senhor nessa hora. Pode ficar ainda melhor. Dá glória para o Senhor agora.